Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Moraes, sou pastor da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui da cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Judá São João, podcast que tem o intuito de fazer com que você tenha um relacionamento pessoal com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E no episódio de hoje nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial aqui da cidade. Ele é proprietário da escola El Shaddai, né? Uma escola cristã aqui da cidade. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, da escola. Eu creio que Deus vai usar grandemente esse momento para esclarecer muitas dúvidas e também ver como o poder de Deus transforma vidas, não só a dele, mas de várias crianças da escola. Enfim, eu creio que vai ter muitas histórias legais aqui e eu espero que você fique até o final com a gente. Estamos aqui com o Tiago. Tiago, muito obrigado por você ter cedido o teu tempo. Eu sei que o dia a dia é bem corrido. Fiquei sabendo também que não é só aqui que tem o Shaddai, tem outros locais também. Sim. A gente tem outro local, mas a gente também vai saber disso daí daqui a pouquinho. Queria agradecer muito, que eu sei que a correria é grande, os compromissos. Então, desde já, eu já te agradeço em nome aqui do Ajudar São João por esse momento, por esse tempo. E conta pra gente, vamos tentar fazer aí um resumo desde a infância do Tiago. O Tiago já nasceu em berço cristão, não? Fica à vontade, Tiago. Bom, Danilo, eu agradeço o convite, né? Como eu disse, eu estou mais acostumado e mais ser um ambiente mais assim confortável para mim dentro da escola, com as crianças, com os pais lá. Aí quando a gente sai um pouquinho, a gente fica com um pouquinho de vergonha. Mas eu estou honrado de estar aqui com vocês e a gente poder compartilhar. Acho que essa daqui talvez seja a primeira vez que eu de repente compartilhe um pouco mais sobre que bom. O colégio em si, né, a minha vida e por aí vai. Ah, que legal. E como é que foi a infância sua, Tiago? Assim, você já nasceu num berço cristão, você já ia na igreja, enfim, você já tinha aqueles princípios regindo a família? Tá. A minha mãe, na nossa infância, ela teve um encontro com Jesus, né? Sim. Ela teve um encontro bem impactante com Jesus e ela foi nesse processo sempre levando a gente para os cultos, né? Sempre levando para os cultos. Minha mãe é da Congregação Cristã no Brasil. Nós íamos sempre com ela, né? Então, fora isso, ela tinha o desenvolvimento nós já tínhamos a escola, então tinham diversos pastores que faziam parte do processo de intercessão na escola. E eu, como filho, sempre via minha mãe tendo uns encontros assim com Deus, então, de oração. Então, tinha épocas, bem interessantes, tinha épocas que minha mãe ia direto para o monte orar, assim. Então, tinha uma galera dela lá, subiam um monte e quando eles voltavam, a minha mãe voltava, meu pai ficava doido da vida, porque já era de madrugada, e quando voltava, ela voltava com uns gravetinhos. Só que os gravetos estavam normais ali, né? Sim. Ela falou assim: Rafael, presta atenção aqui no que vai acontecer, eu vou orar e eles vão acender. Eu presenciei isso, tá? Você viu que estava ali? Eu vi. Não te contava? Eu vi no monte com ela. Então aquilo se iluminavam aqueles gravetos conforme ela orava, né? E são experiências que eu fui vendo quando criança. Olha, Deus é real, né? Se aproximar, coisas incríveis podem acontecer, né? Então eu presenciei diversas vezes, mas não tinha tido ainda um encontro pessoal, vamos dizer assim, né? Então, eu não tinha tido ainda. Fui ter algo mais específico quando eu estava com 23, 22 anos, mais ou menos. Você ia na igreja, você Sim, congregava, mas ainda não tinha dado aquele despertar, assim. Não. Então, assim, lógico que na sua casa, se você tem pais que seguem princípios e valores, ajuda isso é natural, bastante, né? Então, assim, você tem algumas, vamos dizer assim, regras, né? Mas quando você tem um encontro pessoal mesmo com Jesus, aí é totalmente diferente. Você segue outro rumo, outra situação, né? E você principalmente é uma coisa relacional. Então, como a gente está aqui, tem outras pessoas aqui e tudo mais, a gente está conversando, se relacionando, conhecendo pessoas. E quando a gente está nesse processo, a gente descobre coisas de Deus que você fala, meu, isso é demais, esse tipo de coisa, né?
Então, e aí esse processo começou a acontecer comigo, né? Até que teve uma pessoa, né, que a gente às vezes brinca por aí e fala que é aquelas irmãs do coque, né? Sim. Mas uma missionária assim, muito de Deus, bem baixinha, chegou em mim um dia e falou assim, você quer entregar de fato toda, não uma parte, mas toda a sua vida para Jesus? Você quer fazer isso agora? Eu já, né? Eu falei, claro, quero sim. Só que quando eu dei a mão para ela orar, eu já sabia, vai dar ruim isso aqui. E agora? Alguma coisa. Eu sentia que minha vida ia mudar virar de cabeça para baixo, né? E de fato isso aconteceu. Então, assim, muita coisa mudou. E aí, em seguida, eu vim para São João. Ah, você não é de São João da Boa Vista? Não, não sou de São João da Boa Vista. Eu sou de Santo André, né? Santo André. Nasci lá e tudo mais. Então, começou tudo lá, mas eu acredito que o processo principal foi quando eu vim pra cá. Aí muita coisa aconteceu. Você veio pra cá com essa idade, de 23 para 24 anos? Isso. Logo que você teve esse despertar, eu tive, em seguida... passei um ano nesse aspecto lá, de vida virada de cabeça para baixo mesmo. Foi muito legal, porque assim, eu brinco quando eu converso com algumas pessoas sobre isso, não assim, né, num podcast, mas... Fica à vontade. Eu brinco com algumas pessoas que teve um período em que eu fui chamado para trabalhar num lugar, especificamente fora do colégio, foi a primeira vez. E a única vez que eu trabalhei fora do aspecto educacional. Então, sempre ajudava meu pai e minha mãe naquilo que precisassem. Mas quando aconteceu, nesse processo de um ano e pouco, eu fui chamado para trabalhar em outro lugar. E nesse outro lugar só tinha crente. Só tinha. E era tudo gente assim que andava com Deus, que tinha relacionamento com Deus. Rapaz do céu. Então assim, eu acompanhava eles de repente num lugar bem simples, lá em Santo André ou em outros lugares ali. E nessa ida a gente tinha tempos de oração e Deus vinha. E eram pessoas muito simples, mas que carregavam muito de Deus. Muito de Deus mesmo. E aí, Deus está na simplicidade, né? Rapaz do céu, assim, incrível, né? Testemunhos, coisas, situações que eu participei, que eu vi, que eu ouvi, falei, puxa vida, né? Isso aqui é demais. Então aí começou, né, o processo em si então começar a perceber que eu ia mudar de cidade, ia acontecer alguma coisa nesse sentido. Eu já estava preparando o teu coração para alguma coisa. Então assim, falava diretamente comigo, Deus falando diretamente comigo, né, e eu não queria mudar de cidade, mas era um processo que eu entendi por causa da paixão que eu estava naquele momento de andar com Deus, sai, tá na hora de você ir. E aí acabou que aconteceu mesmo esse processo. Foram 6 meses de Deus falando comigo ali, e aí eu vim pra cá. E aí começou uma outra jornada, né? Totalmente diferente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, assim, pro pessoal saber. Santo André para São João, você já tinha parentes aqui? O porquê de São João da Boa Vista? Porque geralmente não é uma rota comum, né? Não. Por que São João da Boa Vista? Então, foi o seguinte, os meus tios, né? Os meus tios são todos de Aguaí. Ah, próximo aqui. São próximos, né? Tem uma tia que mora aqui em São João, né? E a infância da minha mãe foi por essas bandas. Ah, entendi. Então já tinha essa questão familiar. Sim. Então, assim, era um desejo da minha mãe um dia ter uma escola aqui na cidade que acolheu ela. Ela tem histórias, assim, de muito carinho, né? Das freiras aqui. Cuidado que teve com ela, com os irmãos. E ela tinha esse sonho, né? Puxa, eu quero. E aconteceu, né? Aconteceu, total. Que bom. No caso da tua mãe, você comentou que é a escola lá. E aí, mas você já veio para cá com o intuito desse projeto da escola? Ou você veio e a escola aconteceu
Nós temos a escola, esse dezembro agora vai completar 25 anos. Bom tempo. E o que aconteceu? Eu tinha uma ideia de que eu viria para administrar o colégio, porque o colégio já estava. Já existia. Já existia. Ah, tá. Então já existiam outras pessoas aqui e tudo mais, né? Então eu cheguei nesse processo e aí começou, né? Comecei a acompanhar aos poucos o trabalho, não vim com tudo. Graças a Deus as pessoas naquela época tiveram esse cuidado de eu não ser inserido direto ali no aspecto administrativo em si, mas ir acompanhando como funciona. Porque grandes cidades têm um processo diferente. Um ritmo diferente, né? Agora, cidades pequenas como São João naquela época, era um outro ritmo de vida, ritmo de vida das famílias em si. Comportamento muda. Tudo diferente. Gosto muito, né? Naqueles primeiros 6 meses que eu me mudei pra cá, eu não gostava tanto assim, porque... É que é um choque também, né? Muda muito, né? Mudou tudo. Então, assim, as amizades de lá eu perdi, porque as coisas continuam para as pessoas, né? Sim. Então, foi um processo de se adaptar, vamos dizer assim, né? Mas foi isso, assim. Então, eu vim para cá, a escola já existia, tem tios aqui e tudo mais. Então, por conta disso, assim, foi menos doloroso, vamos dizer assim, essa mudança. Sim. Porque qualquer coisa eu tinha os meus tios aqui, pessoas que eu tava sempre por perto. Os natais dos anos anteriores, tudo mais, a gente sempre passou aqui, né, com os meus tios. Então, foi isso aí. Ajudou nessa adaptação, nesse novo ritmo, nesse novo momento. Sem dúvida. E aí você veio assim na parte mais administrativa. Você queria, vou ali, vou trabalhar, mas Deus não tinha esses planos só para você aí. Não. Tenta contar uma história aí que foi esse despertar assim, nossa, Deus tem algo maior, não é só eu vir aqui cumprir o meu horário, fazer o que eu tenho que fazer. Assim, sempre tive Deus te conhece tanto que ele sabe, às vezes, a curiosidade do seu coração, o que você deseja. Então, eu nunca tinha sido amado da forma com que eu fui por Deus, por nenhuma outra pessoa, né? Eu experimentei algo em que eu queria dedicar minha vida a a questão de servir ele e de estar próximo dele. E com o tempo eu fui percebendo que na verdade fazia parte da minha vida e era para mim o contexto da educação em si, né? De ser ensinado, ter o privilégio de ser ensinado por Deus, o que ele pensa a respeito da educação, como ele enxerga as crianças, como ele enxerga os adolescentes, as famílias em si. E veio da minha mãe o processo de famílias, sempre no coração da minha mãe ardendo o evangelismo, porque minha mãe tem isso na veia, né, de evangelista. Então, onde ela vai, ela fala sobre Jesus, ela ora por cura, coisas acontecem. É lindo de ver, né? Sempre viajando com ela e eu vi esses processos acontecerem. E começou a vir um desejo no meu coração, falar, puxa vida, peraí. Eu não... Uma curiosidade e um negócio dentro do meu coração. Eu acredito que a gente pode experimentar Deus dentro do colégio. Então, eu não preciso manter esse negócio só dentro da igreja, do lugar onde eu vou. Mas eu posso experimentar isso... Porque Deus está em todos os lugares. Dentro desse ambiente. Então, e aí eu comecei a buscar uns doidos, vamos colocar assim, e orar por conexões mesmo divinas, que eu pudesse encontrar pessoas que anseiam por viver isso na educação especificamente, e começou a acontecer de eu encontrar. De fato, começou a acontecer de eu encontrar. Deus já tinha preparado, né, algumas coisas. Total. Eu me lembro que a gente começou a ter experiências dentro do colégio. Então, assim, volto a afirmar aqui, né? Então, tem aspectos... É tudo pedagógico, né? É tudo pedagógico. Então, a gente vai e nós íamos e continuamos indo em
conferências que são pedagógicas, que estão dentro da visão que a gente tem, né, como escola. Isso é muito importante. Da visão que a gente tem, nós vamos, né? Então, isso está sempre acontecendo. Mas começaram a acontecer coisas dentro da escola em que a gente começou... Nossa, Deus deseja estar aqui. Ele quer estar aqui. Quer tocar nas crianças, ajudar as famílias. E por aí vai, né? Então, começou a acontecer testemunhos, coisas dentro da escola. Você consegue lembrar de alguma, assim, que te vem na mente, bem impactante, assim, que... Tem desde que eu acho para mim é impactante quando eu falo sobre família especificamente. Eu lembro que eu estava entrando na recepção e tinha um aluna sentada ali próximo. Eu virei para ela e falei, tá tudo bem? E aí ela falou assim, tá tudo bem. E eu virei as costas e eu senti, volta e pergunta de novo. E eu voltei e perguntei de novo, tá tudo bem? Mesmo? Ela falou assim, na verdade, é que os meus pais estão dormindo em quartos separados. Sim. E essa situação me incomoda muito. Ela estava muito triste. E eu não sei o que fazer. Eu falei para ela assim, e essa aluna especificamente é católica. Né? Sim. Na época, isso lá atrás. Vamos falar com Deus aqui então, agora rapidinho, antes da sua mãe chegar? Falou, vamos sim. E ali a gente orou. Falamos com Deus ali. E eu lembro que na hora que eu falei amém, o carro da mãe parou na frente da porta da escola. E ela entrou na porta e foi embora. 2 dias depois eu fui conversar com ela. Falei, e aí, o que aconteceu? Ah, então, você não sabe. No mesmo dia, nós marcamos de ir na missa. Meu pai foi, minha mãe foi. Nós marcamos de ir na missa. E a missa foi toda falando sobre como Deus vê a família e sobre o poder dela. Os dois pediram perdão e se reconciliaram no mesmo dia. No mesmo dia. Que benção. No mesmo dia. Teve situações em que a criança estava... Lá no começo, lá no início, né? Então a criança estava chorando muito. E aí... Dizendo que tinha comido sabão. E aí... E eu quieto conversando aqui, ouvindo a história, né? Então a pessoa conversando com o aluno aqui, o aluno chorando e eu conversando com a coordenadora aqui. E quando ele falou, comi sabão, eu lembro de ouvir o Espírito Santo falando para mim, não foi isso que aconteceu. O pai dele tá saindo da casa dele agora. Eles estão em processo de separação. E eu lembro que o aluno saiu a pessoa saiu junto com o aluno para dar suporte para ele, e naquele mesmo momento, eu falei isso para a pessoa, falei, vai atrás porque não é essa a história. O pai dele saiu da casa dele hoje, eu tinha acabado de escutar de Deus aquilo. Ela voltou em seguida e falou, Tiago, ele falou, o pai dele, na verdade ele não comeu sabão, o pai dele saiu hoje de casa. Confirmou. Então ali eu fui vendo, puxa, isso aqui é um ambiente em que Deus pode se apresentar, como nós estávamos falando antes, para qualquer um, seja católico, seja evangélico, seja espírita. É um lugar de encontros com Deus, enquanto eles aprendem a matemática, a história, Sim. seja lá o que for, é digno isso, a gente precisa fazer esse processo. Mas ali tiveram N situações em que crianças que tomavam um certo remédio especificamente e não tinham uma projeção de tomar aquilo para o resto da vida. E sem ninguém orar, nada especificamente de estar ali na escola, de repente não precisa mais tomar aquele remédio. Processos de aprendizagem em que a gente foi orando pela criança em si, enquanto ela passava por profissionais, mas tem limitações. Vamos supor, uma dificuldade de aprendizagem, alguma coisa física, neurológica, as pessoas conseguem alcançar até certo ponto. Mas a gente sempre creu em que o Espírito Santo podia vir nesse lugar e tocar a vida daquela criança a ponto dela conseguir passar esse limite dela. E
graças a Deus a gente tem visto isso, né? Negócios de pais, né? Pais têm negócios, vamos orar pelos negócios, né? Pelas empresas dos pais, e a gente vê processos de mudança. Então, no decorrer do podcast aqui, provavelmente eu vou lembrar, tem inúmeros, né? De inúmeras situações em que no dia a dia a gente viu a mão de Deus, né? Eu até estava falando com você antes, porque assim, o intuito do podcast, todo o conteúdo que a gente procura transmitir através das redes sociais, tudo, é com que as pessoas tenham um relacionamento pessoal com Jesus. Ou seja, Jesus é uma pessoa. Sim. Né? A Bíblia apresenta uma pessoa. Então, assim, não é que o pastor está falando, então não tenho que ir na igreja. Pelo contrário, você precisa congregar. A Bíblia diz que você tem que congregar. Sim. Mas aonde você congrega, ou aonde você está, tem que fazer que você se relacione e dependa de Jesus, e não de homens, de templos, Sim. de placas, né, de organizações. Você tem que ser imagem e semelhança de Cristo, e não do local que você vai. Sim. Então, o conteúdo de Cristo através desse trabalho é para acontecer isso. E eu creio, assim, você me contando um pouco da história, que Deus já tinha esse chamado para a tua vida, te trouxe de lá, que Deus faz muito isso. Eu não sou daqui, eu sou de Espírito Santo Pinhal, uma cidade próxima, né? Uhum. Mas já fazia tempo que Deus falava assim, São João, São João. E eu sempre trabalhei aqui. E era uma coisa assim que eu nunca conseguia trabalhar lá. Então faz mais de 15 anos que eu viajo para São João, agora eu estou morando aqui. Mas eu me converti faz uns 7, 8 anos. Porque Deus já tinha coisas aqui através da minha vida que precisavam acontecer. E aí às vezes a gente resiste, aí Deus dá um empurrãozinho. Sim. Agora você vai. Então Deus fez isso na tua vida, te trouxe para cá. Sim. E te mostrou a oportunidade que é numa escola onde as crianças ficam ali uma grande quantidade de tempo. Sim. Que nem você falou, português, matemática, tem que ter, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Sim. Mas você tem ali uma seara enorme para fazer com que essas crianças, desde pequena, tenham esse relacionamento com Jesus. Sim. Não com a escola, ou não com o Tiago, ou não com... Né? Lógico, respeitando todas as autoridades, a instituição. E é isso que a gente tenta transmitir através também desse trabalho, né? Sim. Então eu creio que Deus já sabia disso. Não, Tiago, a escola é um meio. Tem que fazer o que tem que fazer. É que nem eu falo para os irmãos assim da igreja, né? Ah, mas eu sou médico, não tem problema nenhum. Você pode ser médico, você pode... Mas aonde você está, glorifica o nome de Deus. Sim. Você pode ser um médico, tem que estudar medicina, tem que fazer lá os estudos, tá tudo certo. Como é que vai operar se não souber? Tem que fazer. Mas isso não pode atrapalhar essa relação que é primeiro com Deus, com Jesus, né? Então, acho que esse pouco que você contou, assim, já deu para mostrar que Deus já tinha esse plano. E vamos falar um pouquinho desse desafio, porque implementar isso, eu vejo assim, porque antes do Senhor, eu tinha uma ideia também, eu tinha os pensamentos que hoje eu não tenho, mas eu creio que você deve ter sofrido, assim, algumas represálias, ou... Ah, mas o que é esse negócio? Ficar orando, escola é para estudar, escola não é para isso. Você lembra de alguma situação assim que realmente, pegaram pesado com você? Ah, acho que não sei se é isso mesmo, acho que eu vou desistir. Ou alguma coisa nesse sentido, às vezes algum pai, ou alguma questão, sei lá, do próprio governo local, querer impor alguma coisa, enfim, não sei se aconteceu. A gente, chegar diretamente a mim, não. Diretamente a mim, não. Mas, de uma forma velada, vamos dizer assim, né? A gente às vezes escutava conversas do tipo, faz lavagem cerebral, coisa desse tipo. Eu vi muito isso na igreja. Meu Deus, nada a ver. Nada a ver. A gente não pede pra ninguém mudar de religião. Não é sobre isso, entendeu? Mas é sobre dar oportunidade para as pessoas de ver que Deus é real, de que Ele é diferente, sabe? E de que Ele quer se aproximar das pessoas, Ele ama estar com as crianças, Ele ama estar com os adolescentes, Ele ama as famílias, é isso. A criação dele, né? É isso, entendeu? Então, graças a Deus nunca fui questionado a respeito disso, mas ouvia certas histórias, né? Sim. Ah, puxa vida, nós temos lá diversos professores que são católicos. E a gente tem um relacionamento muito bom, graças a Deus, né? Então, já tive professores que não tinham religião nenhuma, né? Aliás, teve um testemunho assim, especificamente, né? Nós estávamos fazendo um devocional uma vez, cortando, nem sei se pode não, vou falar.
Mas a gente estava fazendo um devocional uma vez e eu sentia que Deus queria que a gente orasse pelos sonhos das crianças, dos adultos ali. E a gente pediu para eles escreverem no papel esses sonhos, só que guardar com eles. Não dá pra gente. Guarda pra você, né? Tranquilo. E eu me recordo que nós fizemos isso, beleza. 6 meses depois, uma pessoa me procurou. Ela disse que isso faz tempo já. Ela tinha um sonho específico de ter um sítio, né? Mas naquele momento ela não poderia. E que por herança, 6 meses depois, ela recebeu por herança. Só que ela tinha colocado no papel o que ela queria. No papel. E o mais interessante para mim nessa situação foi que a própria pessoa reconheceu que só podia ter sido Deus, porque senão ela não vinha falar para mim, entendeu? Então, assim, esses são pequenos encontros. Eu vejo que a escola estimula muito isso, né? Porque sim, porque é real. Eu acompanho lá, eu tô sempre lá nesses dias dos pais, das mães. Sim. Sabe, pastor, é isso que o objetivo desse podcast especificamente, né? Então, não tá sobre mim, não tá sobre esse ou aquele outro da escola. Tá sobre a escola esse processo. Então, assim, essas coisas acontecem. Se você for conversar com professores, pais de aluno, você vai ver que esse processo ele acontece sempre, né? E que as pessoas estão com esse desejo de caminhar com Deus, né? De andar com Ele. E aí essas coisas acontecem. Mas voltando àquela questão específica de pequenas palhaçadas em si, no aspecto de ficar falando, estão fazendo lavagem cerebral, estão isso, estão aquilo. Não. Escola é para estudar, não é para... Não. Deus é uma coisa, estudo é outra. Lógico, pastor, tá claro. Né? Somos uma escola cristã. Sim. É bem claro isso, né? Tem princípios e valores. Nós não vamos deixar de falar sobre Jesus ou sobre o Espírito Santo ou sobre Deus, porque se você não quer, a gente entende e respeita. Mas aqui a gente vai falar a respeito dessas coisas, não porque a gente quer criar pessoas controladas ou pessoas certinhas ou coisa do tipo, não, é porque Deus é real e a gente quer que as pessoas tenham como diz a palavra, né? Prova e vê que o Senhor é bom. Então, assim, o gostinho de falar, nossa, Deus é real e Ele cuida de mim. Né? Então, tem N situações em que a gente viu o cuidado de Deus sobre várias famílias da escola. Então, é só uma oportunidade. Né? Então, mas tem-se o campo educacional. Tem-se o campo de a gente poder influenciar. É lógico, a gente sai procurando pessoas que batem com o que a gente pensa pedagogicamente, né? Há pouco tempo atrás a gente teve a Rosângela, que é uma daquelas pessoas que é gostoso de você sentar para ouvir, que ela trabalha especificamente com superdotação, crianças que têm alguma dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, e outras demandas especificamente nessa parte pedagógica, né, de dificuldade de aprendizagem, em que a gente sempre desenvolveu desde lá de trás planos e projetos para ajudar as crianças que têm essas dificuldades de aprendizagem. A gente não é de agora, isso aqui virou uma moda agora, né? Então, porque a necessidade veio com tudo, mas virou uma moda. Nós já estamos plantando isso já tem um bom tempo. Semente está sendo lançada. Sim, entendeu? Então, os professores estão correndo atrás de diversas coisas para ajudar as crianças no processo de aprendizagem. É uma escola, ela continua. E a gente quer trazer excelência porque também Deus também é um Deus excelente, sim, né? Então, dentro desses aspectos, a gente corre atrás. Agora, eu não vou me privar para caber no mundo de alguém que pensa que a gente vai fazer a pessoa mudar de religião. Nem entra na escola, por favor. Porque assim, não é isso. Não é sobre isso, entendeu? Mas a hora que a criança passa por um aperto, em que você vê uma mãe chorar, um pai chorar, por uma situação que eles estão passando,
Não funciona você virar para ele e falar assim, vai dar tudo certo. Sim. E virar as costas e vai embora. É assim mesmo, já passa. Não, vai dar tudo certo sim, mas a gente vai caminhar junto nesse processo Pegar na mão. até Deus vir e aparecer. Então, por mais que a gente não tenha milhões de alunos, a gente está formando um processo de uma comunidade crescendo com ela, né? Crescendo com pais que se relacionam, que um ajuda o outro, não somos perfeitos, a gente está no processo de aperfeiçoamento, né? Normal. Mas é isso. Não sei se eu respondi especificamente. Porque por eu acompanhar, né, as duas filhas estudam lá, e eu vejo a preocupação que vocês têm com as emoções das crianças, com essa parte emocional delas. Isso me chamou bastante atenção porque conhecimento é importante aprender, né, ser um bom profissional, mas não adianta nada se você ser um crânio em algum determinado assunto e acontece uma frustração, você não sabe lidar com ela. Que é o que vem acontecendo, né, com os jovens, assim, uma situação que ele tem que desenvolver, aí ele toma um não, ele não consegue lidar com aquilo, ele não tem aquele costume de ir para o Criador, ir para o Senhor e pedir e orar, e aquilo que fortalece, né? Então eu vejo que vocês dão bastante ênfase nesse ponto. Isso é até uma deixa aqui, né, para as pessoas aqui da cidade, que isso é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho essa questão das emoções ou mais importante que o conteúdo, no caso pedagógico. Lógico que ele tem que ser excelente, tá tudo certo, acho que tá bem claro isso, a gente não tá falando ao contrário disso, mas a parte emocional, o equilíbrio emocional, essa questão tem que estar alinhado e até ser bem, realmente, como vocês fazem lá, ficar em cima disso, porque um probleminha que acontece, aí se você não estanca aquele sangramento, né, aí daqui a pouco hemorragia. E na vida da criança, isso a mente dele está em formação ainda, né? O coraçãozinho. Então, assim, eu vejo lá, porque eu acompanho, e até te parabenizo, né, por ficar firme nesse propósito, né? Mas vamos falar um pouquinho agora na questão da escola, na questão estrutural. O pessoal também conhecer a questão da política da escola, tem política, assim, de bolsas escolares. Nós já falamos aqui, tipo, tá aberta para qualquer pessoa, né? Independente da religião, independente da crença. E também queria fazer uma pergunta, vou tentar não ser polêmico, né? Mas vamos falar assim, você, creio eu, que tenha relacionamento com outros proprietários e diretores de escolas particulares, conheço. Assim. E sabemos também é um mercado muito competitivo. Eu sei que falando com você aqui, eu sei que o intuito... Dinheiro é necessário, precisa pagar as contas e tal. E as escolas também precisam. E como é que não vou falar disputa, né? Mas como é que é a sua relação a isso? Vocês têm amizade, vocês se dão bem? Ou tem aquela briga por aluno? Eu tiro 100, faço isso, faço aquilo. Como é que seria, no caso, a política hoje do El Shaddai? E se você tem essa relação, como é que funciona na cidade, você que é do ramo aí já há mais de 20 anos, assim, para só entender também, né? Um pouco. Bom, assim, o que a gente... como nós pensamos, isso não sou só eu, né? Mas a essência, o grupo todo, né, do colégio, especificamente. A gente pensa o seguinte, a gente tem um propósito como colégio, então... A gente quer ser uma comunidade que anda com Deus e que causa uma transformação através disso, nas famílias, em volta da gente. A gente tem um propósito específico, um projeto específico. E para nós funciona, quando alguém escolhe a gente escolhe essa família também. Então, assim, não é sobre o bolso seu. Ou bolso de qualquer pai. Não é sobre isso. Não é esse o foco. Não é sobre, lá ofereceu tanto. Não é sobre isso. Se a família, de fato, fala, é isso que eu quero, a gente senta, a gente conversa e vê o que é possível ser feito. Mas se o foco é qualquer escola que eu colocar particular para mim tá bom, ou qualquer escola que eu puder, a gente entende especificamente, né? Os pais querem o melhor para os seus filhos. Sim, sempre. Então, todas as escolas particulares aqui são muito boas. Sim. Conheço os proprietários e por aí vai.
né? E algumas pessoas da direção dessas escolas eu os conheço. Porém, eu acredito nesse processo que eu te falei, sobre a escolha. Então, da mesma forma que você escolheu a sua esposa e vocês estão até que a morte os separe, Amém. entendeu? É como se fosse uma relação de casamento. Por quê? Porque tem um objetivo ali, tem um fruto ali, uma criança, e é o aspecto não só o melhor para ela, mas para a mãe, para o pai e para as pessoas que trabalham lá. Todo mundo se desenvolve ao mesmo tempo. Então, por isso precisa ser uma escolha. Sim. Entendeu? Eu quero que essa escola oferece, não só pedagogicamente, Sim. mas o que ela É acredita. uma decisão. Eu vou entrar nisso. Sim. Né? Então, eu vou entrar nisso. E isso vai envolver mudança. Tanto da parte da escola, quanto da parte da própria família em si. Isso vai envolver mudança. Porque vão chegar situações em que a gente, puxa, olha, estagnou aqui, né? O filho estagnou aqui, ou puxa, a escola, será que não pode dar esse suporte aqui e tudo mais? Então, são ajustes que vão sendo feitos durante a nossa caminhada. Mas a gente quer ver esse processo, mas ver esse processo através da escolha. E é uma escolha diária. Sim. Entendeu? Vamos fazer isso aqui dar certo. Né? Então, vamos caminhar junto. A gente não vai caminhar debaixo de controle, de manipulação. Nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Né? Então, como você falou da questão emocional. Então, pra gente é importante a gente caminhar com a criança nesse processo em si, não controlando elas, não manipulando elas, não é sobre isso, ajudá-las nesse processo de regulação, mas é sobre um processo de caminhar junto, como está em Provérbios, né, 22. Então, assim, em que, se eu não me engano, é Provérbios 22, só falta até errar aqui, isso, ó, né? 22:6. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, assim, Fechado. esse texto especificamente, ele fala sobre caminhar junto, né? Então é isso. É a gente caminhar junto com eles de verdade. Então, de coração, uma conexão de coração para coração. Eu e as outras pessoas que estão dentro da escola não estão lá simplesmente porque precisam de um salário. Porque a gente sabe como é que é até estranho falar, né? Alguém que representa uma escola falar. A gente sabe como é a remuneração de uma escola. Não é uma questão agradável. Né? A educação no Brasil, ela não é assim como na Coreia do Sul, como em outros lugares, né? Em que você tem uma equiparação, uma boa equiparação salarial, especificamente. Então, a gente está ali no campo educacional porque nós amamos Deus em primeiro lugar e amamos o que Ele ama, que são pessoas. Então, dentro desse aspecto, Ele colocou a gente dentro do campo educacional. Então, é isso. É caminhar junto com eles. Eu encontro esses proprietários. Vira e mexe, a gente se encontra, conversa alguma coisa. A nossa política, por exemplo, de descontos ou coisas desse tipo. Nós fizemos agora há pouco o concurso de bolsas. Não é uma prática, nem sei se nós vamos fazer de novo, tá? Mas assim, é isso que eu quero. Vamos sentar e vamos conversar. Mas é isso que eu quero. Eu quero entender o projeto de vocês, porque quando a pessoa toma uma decisão... É que nem aceitar Jesus, né? Ela escolhe aquilo, ela vai falar, não, tá bom, vamos lá. As coisas boas e as coisas que não são tão boas. Vamos caminhar junto. E a gente faz esse negócio dar certo, caminhando junto, né? Então, é nesse processo. E não tem essa questão porque a gente não alimenta isso. Entendeu? Nós não... Essa questão de disputa... Aí eu ofereço isso, eu ofereço aquilo. Nós não alimentamos esse processo. Porque são de ambas as partes, né? Porque se você também ver a criança como mais uma mensalidade, acho que quebra todo... vou fazer para esse pai, eu sei que tem, ou alguma coisa assim, que aí fica... É perigoso. Né? É perigoso porque você pode cair para um canto em que você aceita qualquer coisa. Sim. Né? E aí, ao aceitar qualquer coisa... Para você manter o ambiente do jeito que você imagina, é difícil. Até como cristão, né? Eu sempre falo com as pessoas, com os irmãos e com pessoas que a gente tem o convívio, né? Eu trabalho em área comercial. O difícil é ficar no propósito.
tanto na parte espiritual, né? Que nem vocês têm um projeto, vocês têm um propósito. Tem lá os ensinos, mas é amar a Deus. Hein? Porque se não amar a Deus, não tem os funcionários, não tem escola. E o evangelho é isso. Se você não ama a Deus, você não faz a obra de Deus. Sim. Se for pensar racionalmente, analisar as variáveis, não quero isso não. Mas por amor, né? Uma das coisas, entrando nesse aspecto que você falou por amor, interessante para eu colocar um aspecto que surgiu lá no início, né? Logo quando eu cheguei aqui. Eu lembro que eu olhava para uma parte de construção especificamente e eu sonhava com aquilo pronto. Danilo sonhava com aquilo pronto, assim, todo dia. Todo dia eu orava lá dentro, eu ficava olhando para aquilo como se já estivesse pronto. Não que ele não vai acontecer, mas... Já aconteceu. Então tem esse aspecto, mas quando eu ia para casa... Eu sentia Deus falando para mim assim, tira os olhos da construção, olhe para as pessoas. Ame as pessoas. Se aproxima delas, se conecta com elas. Ame as pessoas, ame as pessoas. Era o tempo todo isso. Se aproxime das crianças, né? Compaixão, se você vê no texto, na palavra, nos evangelhos, você vê que toda vez que Jesus se aproximava das pessoas, ele tinha compaixão. E os processos aconteciam a partir desse lugar. Tem até a passagem, misericórdia quero, né? Quero, não holocaustos. Sim. Né? Então, assim, como está em 1 Coríntios 13, 8, que fala, o amor não falha, ele não falha. Então, a gente se aproximar das pessoas, de todas elas que estão ali no nosso contexto, é uma oportunidade incrível. Às vezes você não precisa ficar falando, porque tem gente que já está de coração fechado. Para você ficar pegando e ficar só pregando especificamente. Sim. Então, me demonstra alguma coisa que isso é real especificamente. Então, de você se aproximar. Atitudes, né? Um testemunho, né? Sim, sim. Aquele comportamento, aquele testemunho que vai convencer. Sim. E na hora certa, Deus vai abrir para você falar mais especificamente a palavra. Esses processos acontecem naturalmente. Falando sobre isso, eu lembrei de um sonho que eu tive um tempo atrás, em que tinha um carro atolado. Acho que é a representação disso, tá? Sim. Tinha um carro atolado. E eu vi esse carro atolado, e tinham pessoas dentro, e tinham bagagens dentro desse carro atolado. E quando eu chegava perto do carro atolado, eu subi no teto do carro, que estava bem atolado mesmo. Eu subi no teto do carro e fui pegando a bagagem das pessoas e olhava pro rosto de uma pessoa e falava, eu posso te ajudar? E eu pegava a bagagem. Quando eu pegava a bagagem, eu via aquela bagagem com uma bagagem que já rodou bastante tempo, sabe assim? Desgastadinha ali e aqui, né? Aquela a bolsa, aquela mala. E eu lembro que em seguida que eu falei, posso te ajudar? A pessoa olhou para mim e soltou a bagagem. E eu repeti a pergunta. Aliás, eu virei para a pessoa e falei, deixa eu te ajudar? A pessoa olhou nos meus olhos e falou assim, você de verdade quer me ajudar? E acabou o sonho. Então, um chamado pra gente num aspecto do tipo, puxa, você pode ficar falando 2, 3, 4 horas. Mas quanto de coração você tem para se aproximar das pessoas, para perceber o que está acontecendo? Eu falo assim, às vezes você não vai... A pregação em si, no dia a dia, né? Lógico, você está dentro de uma igreja, tem os momentos de pregação, mas assim, no dia a dia, você vai numa padaria, você vai numa farmácia, ou até na escola, que não é o local de pregação. Sim. Eu falo assim, só ouvir, às vezes, Deus já libera para a pessoa, Sim. né? E a gente não tem paciência de ouvir. Sim. A pessoa só quer tirar o que está dentro dela aqui e jogar para fora aqui. Só ouve. Não precisa querer dar versiculada na pessoa. Só ouve. Vamos orar? Sim. Vamos. E aí, no momento certo, Deus vai preparar aquele solo. E aí você vai entrar com uma palavra mais específica, né? A gente tem o costume, aqui a gente tem a terapia espiritual que a gente fala. Aqui na igreja a gente oferece. O que é uma terapia espiritual? Nós não sabemos como resolver problemas das pessoas. E até falo para os pastores, vocês não têm essa capacidade de ajudar as pessoas. Quem tem é Jesus. Sim. Então, o que você vai falar para a pessoa? O que Jesus falou.
Se a pessoa vem com um problema para você que é liderança espiritual, você vai ouvir aquele problema e aí na palavra de Deus você vai instruir aquela pessoa. Não é uma opinião pessoal sua. Porque como é que você vai dar uma opinião pessoal para ajudar num problema? E eu aprendi isso, assim, e no dia a dia também é isso. Às vezes você tá lá e tá numa padaria e tem uma pessoa que não tá legal. Você sente que ela não tá legal. E Deus fala assim, vai lá falar com ela. Ah, não, mas vai que... Aí vem, né, aquela coisa, não vou, vergonha. Vai lá falar com ela. E às vezes ela fala, você tá bem? Você fala assim pra pessoa, você tá bem? Ela já despenca a chorar. E aí você só ouve, só ama, né? E às vezes a gente não consegue fazer. É isso, tem caminhos, tem estratégias. Eu acho que tem lugares e ambientes, se você for para Ásia, lugares da Ásia, ou alguns lugares perseguidos, muitas vezes você não vai conseguir fazer da forma como que você acha que você vai fazer. Às vezes é a sua vida que vai... É como você trata as pessoas, que vai gerar oportunidades, porque são lugares de perseguição, né? É o testemunho. Sim, então às vezes você está em lugares e ambientes que as pessoas estão muito machucadas com essa parte de religião especificamente. E você chegar lá dizendo que as pessoas querem ou deveria fazer ou coisa do tipo, não... É falta de... Não é legal. É que você tá fazendo... Gente, não faz. Não tem nada a ver. É que nem falar para uma pessoa que tá com asma, mas quanto de oxigênio que tem aí? Por que você não respira? A pessoa tem um problema, ela não consegue respirar. Ela precisa, né, de um tratamento, ela precisa ser ouvida, ela precisa desabafar. Sim. E sentir na gente... Quando a gente está ouvindo que aquilo ali, você está ali porque você quer estar. Sim. E também tem vezes que fica ali, já acabou? Não, vai dar tudo certo. E sai correndo, né? E não é isso também que Deus quer, né? É um ouvir realmente com amor. Você deve ter tido várias experiências. Teve até a situação que eu compartilhei com vocês no dia do café da manhã. Então, por exemplo, eu tava na escola, especificamente, e tinha uma pessoa passando por uma situação. Sim. Né? Lá em São Paulo, em si, uma pessoa passando por uma situação. E o nosso dia a dia ele é cheio de situações, né? Cheio de correria. E eu tava em pé, a pessoa tava sentada. A pessoa tava sentada ali e eu tava em pé. Do tipo, eu preciso fazer outras coisas, né? Sim. Então, no nosso dia a dia, correria. E eu lembro que eu nitidamente tive uma convicção. Senta e olha para ela. E eu sentei. No que eu sentei, olhei para ela, ela começou a chorar. Né? Começou a chorar bastante e tudo mais. A gente orou ali, depois oramos especificamente. Outras pessoas também que estavam junto ali oraram junto com ela. Eu fechei a porta. Nós estamos no horário de trabalho. Eu fechei a porta onde era o acesso às crianças, que as crianças vinham para falar com essa pessoa. Eu fechei a porta e falei, o que é que vocês precisam? Para deixar aquela pessoa ter aquele momento com Deus ali, junto com outra pessoa orando. E ajudei aquelas crianças que estavam ali fora e fui fazer outras coisas. Aquele processo aconteceu. Porta fechada, elas estão lá. Deus, ajuda, né? Vem, fica aqui com ela e tudo mais. E beleza. E essa pessoa tinha falado para mim a seguinte coisa. Tiago, faz dias que eu gosto bastante de chegar em casa e deixar tudo arrumado. É uma forma... Se sente bem, organizado. Então assim... sei lá, é um gosto da pessoa em si. Sim. Faziam dias que esse processo não acontecia. Mas ontem, quando eu cheguei em casa, eu consegui, eu fiz tudo que eu não fazia há dias. E isso para mim foi um ensinamento assim... de Deus mesmo, no aspecto de onde é que a nossa atenção tá. Onde é que, às vezes, existem as preocupações do dia a dia, as contas, isso, aquilo outro, né? As necessidades nossas específicas. Mas tem uma coisa específica em que Deus ama e Ele quer aparecer, e são as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive também na nossa vida. Então, assim, ali pra mim, falou, volta. Aqui, eu quero você aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção nas pessoas, presta atenção em mim.
presta atenção nas pessoas, presta atenção... O resto eu acrescento. Entendeu? Mateus Mas 6, cuida do que eu amo, cuida do que eu amo. Não existe perfeição nesse processo. Não, de jeito nenhum. Tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu estou bem, faz parte da vida. Sim. Né? Mas são essas questões. E a gente tem, claro, a gente tem sonhos e objetivos. Não sei se eu posso entrar nesse aspecto agora, mas eu me recordo que dias atrás eu estava no Butantã, no bairro do Butantã, lá em São Paulo. Aquela cidade tranquila. Dentro de um colégio cristão também, administrado por um baita homem de Deus. E eu soube que viria um canadense que tem uma influência muito legal num país na África, na área educacional. E quando eu falo influência, ele não ganha um tostão para fazer o que ele está fazendo, né? E é um cara que foi direcionado por Deus para transformar no campo educacional uma geração inteira, né? Então, levando educação de qualidade para essas pessoas, ele tem uma escola no Canadá e ele estava compartilhando com a gente como ele chegou ao processo de influenciar nações. Então, não é no aspecto de vir com a Bíblia em si, né? Mas é de representar, carregar Cristo mesmo, né? Eu quero que esse cara conheça Jesus, né? E essa é sobrenatural. Eu não teria tempo aqui para comentar, mas eu tava como a gente tá aqui ouvindo esse cara que influencia uma nação, né? Um país inteiro através do que ele tá fazendo, o que Deus foi e colocou ele para fazer. Poxa, isso é um privilégio, entendeu? Então, esse é um sonho também que a gente tem. Sim. De ter abertura para influenciar, né? Influenciar a internet ajuda muito cidade, influenciar estado, influenciar onde a gente tiver abertura especificamente, mas servindo. Então, assim, não é mandando, não é dizendo como é que tem que ser feito, mas é servindo. Não, é servindo. A gente só quer servir. A gente só quer amar, ter a oportunidade de amar essas pessoas e nisso a gente tem oportunidades divinas, né? Então acontecem oportunidades divinas. Encerrando esse contexto, eu me recordo, você tinha falado da questão da lavagem cerebral, e uma vez eu fui convidado aqui para o aniversário de uma escola específica, acho que era a escola estadual. E eu me lembro que me chamaram um padre para falar, né? E eu me lembro que no final daquilo o padre falou: puxa, eu tava com receio de você aqui. Porque eu achei que você ia falar alguma coisa contrária ao que... confrontar. Eu falei, para com isso. Não. Para com isso. Você tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo esse monte de adolescente, de criança? Eu não tô disputando nada. Eu te agradeço pelo o que você tá... o caminho que você tá seguindo, por tudo que você tem feito. A gente tem um ponto em comum, que é Jesus, que é o sangue de Jesus, né? Então vamos a partir desse lugar. Não é saindo brigando, debatendo, interpretações. A gente fica dividindo as pessoas, né? E o inimigo ganha campo nesse processo, entendeu? Vai gerando ódio e divisão. Sim. Não gosta desse, não gosta daquele, não gosta... Tem questões doutrinárias? Tem questões doutrinárias, mas eu acho que tem lugar para se conversar sobre esse aspecto, mas não ali. Não no aspecto em que a gente está servindo, por exemplo, uma comunidade como uma escola. Essa é a minha opinião. Talvez a opinião de outras pessoas pode falar, não, cara, você tem que ser 880. Eu falei, então tá bom, que campo você ganha quando você faz isso? Fala pra mim. Que lugar que você ganha quando você faz isso? Né? Então, essa é a minha opinião. Quando ele falou isso pra mim, aquilo me deu um choque. Ele já tava... tá armado. A dele já estava armado. Já estava armado, entendeu? Puxa, eu conheço diversos aqui, padres. Tenho amizade com pessoas de outras religiões em si. E oro por oportunidades divinas de encontro
não só entre mim e Deus, mas também as outras pessoas, porque tudo que ele quer, se a gente pegar essa Bíblia de começo ao fim, é Deus procurando o homem. É isso que ele está fazendo, né? Então, é nesse aspecto em si. Sim. Então, é de gerar uma oportunidade em que Deus apareça na vida das pessoas e fala, puxa, Deus é diferente. Puxa, Deus é real. Então, foi isso que a gente está caminhando durante esses anos aqui em São João, né? Com o colégio em si. Então, eu não fui muito pro aspecto da igreja em si. Sim. Apesar de receber muita pressão nesse aspecto. Você precisa estar mais na igreja e coisa do tipo. Mas eu entendia como meu campo missionário, escola mesmo. Né? Um ambiente educacional. Então, é isso aí. Até um dos pontos, né, que a gente bate bastante em cima, através do podcast, dos conteúdos, que a cidade aqui, infelizmente, tem muito essa questão, não só aqui, né, mas questão do suicídio e tudo. Sim. E até falo para todas as lideranças espirituais, né, os pastores, os padres, para a gente fazer um movimento, né, para que essas pessoas conheçam Jesus Cristo, tenham esse relacionamento e esse vazio apague do coração deles, né, para que eles não pensem em tirar suas vidas, porque é muito sofrimento, né, e a pessoa acha que não tem mais solução. Então aqui a gente vai procurar chamar pessoas assim, outros pastores, até padres, para mostrar que a gente está unido num propósito, mesmo com interpretações diferentes de um ponto ou outro da Escritura. Sim. Mas o principal ponto não tem interpretação, que é o amor. É a mesma interpretação para todos. Né? Então tem algumas coisas lá, isso aqui, aquilo lá, mas faz parte, tá tudo certo. Mas o amor é a mesma interpretação. Sim. Então, assim, a gente até aproveitando, né, esse momento, nossa ideia também né, trazer todos aqui para fomentar isso. Mas você estava falando da geração, quando você falou daquela experiência que você teve, Deus me deu uma luz aqui, né? Do poder que tem uma semente influenciar gerações. A gente não tem essa dimensão. Que nem quando você planta uma semente numa criança, aquela criança vai se tornar adulta, que ela vai ter um filho, o filho dela vai ter outro filho, e aquilo vai se tornar uma geração. Então, quando Deus lá no deserto fez o tabernáculo, mostrou para eles, átrio exterior, santo lugar, santo dos santos, ele estava influenciando, semeando naquela geração que Cristo iria vir depois, mas aqueles corações estavam prontos, ou precisariam estar prontos, para quando as coisas se completassem em Cristo, eles entendessem aquilo. Uhum. Então Deus faz muito isso, ele trabalha com sementes que vão por gerações. Né? Abraão, ele falou, fazer de você uma nação que nem os grãos de areia do mar, estrelas do céu. Mas Abraão não viu essa geração, mas ele viu Isaac. Sim. Então na hora que ele viu Isaac, que era o filho dele, se cumpriu a promessa. Eu não preciso ver agora Isaac, o filho do Isaac, o filho de Jacó, vai acontecer. Sim. Né? E você numa escola, nós que somos pais, a gente tentar ter essa realidade. Se eu semear um princípio bíblico no coração do meu filho, aquela geração a partir dele vai cumprir o Provérbios, né? Sim. E às vezes a gente fala, mas isso é muito profundo, é muito elevado, né? Assim. Eu até tava falando, você me dá desculpa aqui que eu queria pegar essa frase. Eu tenho essa frase comigo, porque vira e mexe eu olho para ela e eu falo, não posso esquecer disso. Né? Então é uma frase que para mim tem muito impacto. E eu mandei ontem para essa amiga da escola, né, a professora da escola, Lubi. Essa frase aqui, ó. Uma criança com experiência nunca está à mercê de um adulto com argumento. Que legal. Repete pra gente, só pra gravar aí. Uma criança com experiência nunca está à mercê de um adulto com argumento. Então, um adulto pode chegar para uma criança da nossa escola e falar, Deus não existe. Sim, é um argumento. Mas é um argumento dele, mas ela experienciou. É real. Ele é real. Quem é que tira isso dela? Ninguém. Quem é que tira de você a experiência que você tem com Deus, né? Da gente, especificamente. Ninguém tira. Então eu tenho essa frase comigo todo santo dia. Isso aí. Né? De falar, puxa vida, se as crianças perceberem que e tiverem, não por conta dos... Lógico, às vezes a criança pode ter experiências com Deus através
dos pais, né? Em casa e tudo mais. Mas imagina se ambientes como a escola acontecerem também. Então, assim, quando vier alguém falando, não, Deus não pode fazer isso. Não, eu tenho certeza que ele pode, ele já fez isso lá na minha escola. Né? Então, volto a dizer essa frase, uma criança com experiência nunca está à mercê de um adulto com argumento. Muito boa, então, não tinha ouvido ainda. E uma das formas, eu ouvi de um dos pastores que eu admiro muito, ele falando, olha, como fazer com que uma criança, um adolescente não se desvie de Deus completamente lá quando virar adulto? E ele falava, proporcionando o máximo possível de experiências com Deus. Vai fazendo um alicerce dentro dele, né? Na hora que vier a proposta, aquilo vai se levantar para o que Deus quer. Sim. E ele vai discernir que aquilo não agrada a Deus. Lógico, ele tendo o livre-arbítrio também decidir por aquilo que não agrada a Deus. Sim. Mas o peso nessa decisão é bem diferente, né? De aquele que nunca recebeu, já desde a infância não recebeu os princípios, não teve essas experiências. Sim. Né? Então, eu acredito que é isso, assim, você estava até falando da questão de um problema que acontece aqui em São João, mas também acontece em outros lugares, né? E até tem um amigo, o David, especificamente, que é da NG Source, né? Que é uma empresa aqui em São João, daquelas baterias, né? E Deus tem feito, assim, coisas muito boas, né? Tanto por ele quanto para a esposa e toda a família em si. Mas ele tem um trabalho especificamente com algumas, dando oportunidade para algumas pessoas, seriam até uma pessoa legal. Sim, depois você me porque passa ele certinho. tem um coração para essa questão, né? E um ponto que ele já falou para mim em algumas oportunidades foi, eu me lembro de diversas vezes coisas que ele fez, ele compartilhou comigo, em que ajudou a pessoa a desistir dessa ideia. Sim. Entendeu? Então, assim, e foi amando essas pessoas, entendeu? Então, assim, quando eu falo sobre se conectar de coração para coração, é porque alguém que está com esse tipo de pensamento não vai falar claramente. Às vezes pessoas falam sobre isso, mas eu não sei até que ponto elas falam e de fato elas vão fazer. Eu acho que a pessoa tem, eu creio assim, né, que tem até uma certa vergonha, né, porque se sente fracassado ou de algo, mas assim, teria que mudar isso também, a pessoa se abrir. Eu venho de quadro de depressão, eu não cheguei a tentar contra a minha vida, mas eu creio que caminharia provavelmente por alguma coisa assim, se Deus não tivesse intervido, graças a Deus. Mas as pessoas, assim, a gente tenta trazer, eu sei que é um assunto delicado, mas a gente tem que falar, tem que trazer para as pessoas verem que elas não estão sozinhas, né? Elas precisam se abrir, procurar, acessar, né? Por isso a internet ajuda muito isso, que nem quantas pessoas tem só em São João, eu não consigo entrar na casa delas, mas elas conseguem acessar um material, um conteúdo que vai despertá-las a buscar. Sim. E esse é o nosso intuito também, né? E mudar esse cenário dessa cidade, Deus colocou a gente aqui, a gente não pode ver isso acontecer e não fazer nada. Eu penso assim, eu não posso aceitar. Quando eu fico sabendo que aconteceu, eu fico muito chateado. Sim. Eu fico mal. Entristece, né? Porque assim, não precisava ter acontecido. Sim. Só que as pessoas às vezes falam, hoje foi mais, até vira, hoje foi mais um. Gente, amanhã ninguém vai fazer isso nada. Não é normal, né? Vamos orar, pôr o joelho no chão, madrugada, me dá as oportunidades, abre as portas. Passar nos lugares normalmente onde isso acontece, né? E orar a respeito disso. Eu acho que são coisas que, quando vem à mente, tem que conversar, ter amigos ali, vamos lá fazer. Agora, falando sobre isso e tendo oportunidades de trazer pessoas ou de se juntar e bolar um plano, né? Uma estratégia especificamente, né? Para ajudar essa é a nossa ideia também. A gente está tentando fazer um movimento mesmo, né? Para essa cidade conhecer Jesus, como consequência, não ter mais esses suicídios e essas outras doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade. E uma coisa vai puxando a outra, né? Sim. Então isso também é nosso intuito. Mas com muita fé, e Deus vai fazer os arranjos necessários aí para... Sim, e até, assim, desculpa te cortar, Danilo, mas uma coisa que eu acho importante a gente já fez lá na escola. Aliás, esse é o tipo de lugar que a gente quer formar, que a gente chama de lugar seguro. Então, assim, a gente já sabe na questão do campo científico que
o melhor lugar para você se desenvolver, né, nas suas relações, no aspecto de aprendizagem, e até de evitar traumas especificamente, é chamado lugar seguro. É um lugar que seja seguro de fato. E quando eu digo seguro de fato, não é um lugar que nada aconteça. Sim. É um lugar que podem acontecer situações, mas em volta de você vão ter adultos que vão levar aquilo de uma forma diferente, né? E a gente pode contar com Deus nesse processo também. Então, quando o lugar é assim, a aprendizagem ela acontece de uma forma de uma forma plena. As relações também acontecem de uma forma plena. E tudo anda, tudo caminha, né? Então, é esse lugar seguro que a gente assim, tem lutado durante esses anos para construir. Em que uma criança, ou uma criança, ou um adolescente, ou um adulto em si, ele pode chegar, como a gente falou nessa questão do suicídio aí, um adulto ele pode chegar e ele pode se abrir porque ele sabe que ali naquele lugar especificamente tá seguro falar e não vai ser falado fora daquele contexto. Sim, isso é importante. A gente precisa entender que quando alguém conta um podre, sei lá, ou qualquer situação, em si, ela confia que aquele negócio não vai sair dali, né? Ela confia que aquele negócio não vai sair dali. Tanto é que existem as terapias, hoje cresceu muito, né? Terapias psicólogos, né? Psiquiatras, enfim, porque ali tem até uma lei, né? Que ele não pode realmente... Protege, né? Então ele se sente seguro. Se ele fizer alguma coisa... Sim. Mas não precisa necessariamente só ser, pode ser... Na escola não tem. Na escola não tem nenhuma lei que garanta isso. Sim. Mas tem uma no nosso coração. A gente precisa aprender a guardar as relações, entendeu? E eu não sou contra a terapia, tá? Eu acho que ajuda, é válido. Eu faço, mas, inclusive. Espiritualmente, precisa estar em complemento com a Bíblia, né? Sim, eu faço, inclusive. Acho prudente as pessoas fazerem, né? Independentemente se estão num período em que elas precisam, tem que fazer. Agradeço a Deus pela terapia que eu faço nos dias de hoje. Tem sido muito bom para mim, tem feito um efeito muito bom para mim, né? Então, para mim, eu vejo importância nisso. Mas o que eu acho importante, eu não preciso de um papel assinado para saber que eu preciso guardar o coração de quem tá do meu lado. Então, assim, tem gente sofrendo e as pessoas às vezes se aproximam da gente, a gente não é capaz de manejar aquilo que é falado sem passar para outras pessoas, entendeu? E aí fica uma situação de exposição, de você colocar a pessoa na roda, aí ela fecha o coração totalmente, aí vai ser um muro, uma parede enorme. Então, que cada dia mais a gente tem esse contexto de ter essa sensibilidade. Até dentro dos lares, né? Às vezes um marido não se abre com a esposa por questão de fraqueza, não posso mostrar que eu sou, né? Ou às vezes a esposa não quer falar determinada coisa que ela está sentindo, que o marido já, isso aí é frescura, não sei o quê. Então, dentro dos lares também precisa mudar, né? Porque são irmãos, antes de marido e mulher são irmãos e tem temperamentos diferentes, uns são mais ativos, outros são mais passivos. E às vezes a pessoa fica meio com receio, não, tem que abrir, não tô bem, tô sentindo isso, tô pensando em isso. E às vezes que nem fala, só ouve, vamos orar, vamos mudar. E aquele relacionamento fica saudável. Sim. E as crianças veem, né, essa questão que os pais se relacionam, que oram um pelos outros. Sim. Tudo muda, né? Tudo fica... com certeza. Com certeza. Então, assim, a gente está fazendo aqueles desafios, a gente fez aqueles desafios, vocês participaram dos desafios, que proporcionar dias em que vocês se juntam como famílias, junto com as crianças da sala dos filhos de vocês, né? Sim. Então, para que esse movimento? Esse movimento foi, gente, a gente precisa se conectar, porque as coisas aí fora dizem a seguinte coisa, relacionamento, amigos, faculdade, seja lá o qual for, a maioria dos relacionamentos são superficiais, são rasos, ninguém conhece ninguém profundamente. E a gente tem um negócio dentro da gente que Deus colocou, dentro de nós, que a gente se desenvolve, até te mostro essa pesquisa depois, a gente se desenvolve de uma maneira
plena, melhor no aspecto cognitivo, quando nós somos conhecidos totalmente. Quem que vai conhecer a gente totalmente sendo superficial nas relações? Não tem como. Sim. Entendeu? Não tem como. Então, assim, a gente ser totalmente visto, totalmente amado também, aceito, né? Pertencente a um lugar especificamente. Então, esses desafios são para quê? Para criar uma comunidade que seja forte. Porque nós não sabemos o que a gente vai enfrentar daqui para frente. A gente não faz ideia. Sim. A gente vê rumor de guerra, o amor se esfriando. Doenças, o amor se esfriando. Você vê uma porção de coisas. Então, assim, qualquer momento pode acontecer alguma coisa em que eu vou precisar estar numa comunidade que seja forte. Contar então, com alguém, né? Thiago, mas eu poderia fazer isso na igreja. Beleza. Que bom. Mas eu acredito a seguinte coisa. Na escola, a gente tem uma oportunidade enorme de desenvolver isso nas salas de aula, né, com as famílias de cada sala. Por quê? Porque a gente pode estender isso para outros lugares, né? Essas famílias terem... duvido você conhecer. A maioria das pessoas não sabe quem é o vizinho, não tem ideia de quem está morando ao lado ali, não se conecta, não tem uma rede de apoio. Nós temos diversas pessoas que são de outra cidade e moram aqui em São João, e aí não tem parentes por perto. Cadê a rede de apoio delas? Eu não tenho, mas assim, é próximo em Pinhal, mas eu também venho pra cá e sofro um pouco com isso também. Então, de repente, olha, um dia que você tá num canto, a sua esposa tá em outro, e as meninas não podem estar nem num lugar nem em outro, precisa ter uma terceira pessoa nesse processo, né? A gente apela para os irmãos aqui, correr, né? Mas para dar suporte. Mas por quê? Porque foi criado essa comunidade que é segura você fazer isso. Sim. Eu duvido que você deixaria suas filhas num lugar que não fosse seguro, entendeu? Para você. Então, a gente poder criar um ambiente assim, né? E graças a Deus está acontecendo. Então, a gente quer aumentar esse processo em si, continuar aumentando. E a gente tem, vivenciado situações bem, bem bacanas, bem legais mesmo dentro da escola. Tem até uma passagem bíblica que testifica tudo isso que você falou em Tiago, né? Confessai os pecados uns aos outros e sedes curados. É isso. Então, quando você confessa para alguém, lógico, tudo é a base de oração, você não vai sair falando da tua vida para qualquer pessoa, não é para fazer isso, né? Por favor. Você vai criar esse relacionamento, Deus vai te mostrar quem é, se é sua liderança, ou se é um irmão, ou se é alguém. Ele vai mostrar que aquela pessoa já vai ser preparada por Deus para receber aquilo. Sim. Então, Deus que faz tudo, a gente só coopera, né? Eu tive uma experiência assim com quem eu não tinha nenhum tipo de grau de intimidade, né? De intimidade. E tive uma experiência assim com quem eu já tinha dois homens de Deus assim que podia sentar e conversar com eles. Mas um especificamente tinha uma questão me incomodando demais, né? Um pecado me incomodando demais aqui na minha cabeça, isso... Uma acusação. Sabe assim, um negócio ruim e tudo mais. Eu falei, e foi o dia que eu fui conversar com ele. Primeira coisa que eu falei pra ele, cara, tá acontecendo isso daqui. Ele falou, peraí, vamos orar junto aqui. Sem brincadeira, tirou com a mão assim, ó. Já tive algumas experiências assim. Sabe, tirou com a mão. Mas tem um lugar seguro do outro lado, entendeu? Sim. Que não vai me expor. Que não vai expor especificamente, porque todo mundo tem as suas questões, sim, né? Tem seu passado, suas coisas. E outras questões que de repente aconteceram num lugar que eu tinha um relacionamento mais ligado, né? Eu conhecia mais as pessoas e tudo mais. O nosso sonho e objetivo é ser um lugar assim, como escola, entendeu? É ser um lugar assim, é ser uma cidade de refúgio, como tá escrito na palavra, né? Então, assim, tá com uns problemas, tá com não sei o quê, blá, 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 vem, né? Então, a gente tem a presença de Deus dentro do colégio especificamente, e ali a pessoa encontra um lugar seguro, porque também tem um outro ponto especificamente. Tem algumas pessoas que nunca pisarão numa igreja, a menos que ela tenha um encontro com Deus fora dela.
Se ela tiver num podcast, se ela tiver numa escola específica. Porque eu creio que assim, até foi criado, o próprio cristianismo em si criou esse modelo que Deus está na igreja, no templo, Sim. né? Então eu fui na igreja, fui ter um encontro com Deus. Fora de lá, eu até falo com Deus, mas na nossa mente parece que não era assim, né? Não, para eu falar com Deus eu tenho que ir na igreja. E não é assim, a igreja é um dos pontos de um crescimento espiritual. Sim. Mas na sua casa, aonde você estiver, no seu quarto, a Bíblia diz, no seu quarto, em secreto, ore a Deus, que Ele vai ouvir em secreto e vai te responder. Leitura. Então, quando você vem para a Bíblia, isso abre na tua mente. Peraí, mas não é só ir na igreja. A igreja e eu falo para todos, a igreja é uma fraçãozinha só. Sim. A gente vê como o mais importante, mas é uma fração. Faz parte, tem que ir, tem que congregar, é lei divina, mas é um ponto. O dia a dia, tudo, aonde você está, na escola, no trabalho, tudo é Deus, tudo é um meio para você. Então isso é muito importante, porque as pessoas vão ter experiências assim, que Deus está com elas a todo momento. Sim. Isso vai aumentar a fé delas, vai aumentar o amor, aumentar o crescimento espiritual delas e automaticamente essas coisas ruins que perturbam saem. Eu sempre falo, Deus não é um clique mágico. Fui na igreja, clicou mais, saiu a depressão, saiu. Não. É você trocar de natureza. Entra a natureza de Deus na tua vida, através do Espírito. Aí você vai se alimentando, é que nem alimento natural. Opa, bati aqui. Alimento natural. Se você começa a comer coisas mais saudáveis, água, o teu corpo vai ter uma transformação. Espiritual é a mesma coisa. Quando você começa a se alimentar, aquilo que está ruim lá, que são as depressões, as amarguras, aquilo vai saindo. E na hora que você vê, você está bem, não parece que não estou mais irado, parece que não tô mais... É uma consequência de uma alimentação. Sim. E isso é feita diariamente, não é só na igreja. Sim. Então mudar isso também, né? O intuito, eu falei intuito várias vezes aqui, o intuito é transformar isso, é mostrar o que a igreja primitiva, o que Cristo realmente quer. E tem muita gente que não sabe disso, como eu não sabia. Fiquei muitos anos num certo engano, achando que Deus era só na igreja, e minha vida nunca foi transformada. Pelo contrário, minha vida virou um caos, né? Mas graças a Deus que, através desse caos, Deus me pinçou lá e falou, para de incomodar um pouco aí, vem pra cá, que agora a gente vai fazer uma limpeza geral aí, e você vai aprender a padecer pelo meu nome agora. É isso aí. É isso aí. Tiago, nós estamos chegando pro final do podcast. Não tem Só na edição. Só na edição. E eu queria fazer 2 perguntas. E todo final de podcast a gente procura fazer uma surpresa para o convidado. Só que eu queria fazer essas 2 perguntas para você antes. Se você quiser falar, né? Qual que seria o sonho que você tem ainda pessoal, Tiago? Ou também um sonho relacionado à escola, né? Não, tem um sonho pessoal assim e tem um sonho da escola aqui de São João da Boa Vista que eu gostaria muito que acontecesse. Se você quiser revelar, às vezes é uma coisa bem particular, não tem problema também. Sim. Um sonho. Que ainda não se realizou, né? Deus às vezes até já te prometeu e ainda está esperando para cumprir. Um sonho específico com relação ao colégio em si. Eu sei que ele vai acontecer, eu não sei quanto tempo isso vai acontecer especificamente, mas eu sonho com um ambiente em que as crianças e os pais vão poder estar o dia todo. Um ambiente que tenha aspectos até de clube em si, a viagem, tá? Mas assim, sim, até de aspectos de clube em si, como se fosse um lugar de... Eu posso ir para estudar, eu posso ir para fazer trabalho. Eu não tenho um complexo. Assim. Exato. O pai vai trabalhar, eu posso estabelecer minha empresa lá, eu posso... Legal, hein? Eu tenho sonhos, assim, por exemplo, de aspecto de até a escola, em algum momento, conseguir bancar. Vai chegando no ouvido de pessoas aí que, de repente, tem um recurso para nos ajudar a isso, mas de bancar pais que têm uma ideia de empresa, mas não tem um recurso para começar. Então, nós temos um projeto que está lá, paradinho ali, né? Para que no dia que puder, então a gente recebe a ideia do pai, analisa ela, traça um plano estratégico para ela, vamos ver o que precisa ser colocado e tudo mais. Às vezes o custo é baixo para aquele projeto sair do local.
Mas a ideia é, em um período de 9 meses, a gente receber essa empresa dentro da escola como uma gestora, né? Gestar mesmo aquele projeto em si. E ele startar aquele processo dentro da escola e depois daquilo ele recebe outro e começa, recebe outro e começa. Legal. Nós tivemos vários pais que começaram e iniciaram seus projetos e nós vamos retomar esse projeto que se chama Projeto em Família. Então, assim, a gente recebe pessoas, empresários, gente assim que carregam o que a gente acredita em si, são cristãos, esses empresários em si, e eles vêm trazendo aquilo que eles conhecem, né, a respeito do negócio em si. Então não é vir aqui e pregar para os outros, não é sobre isso. Sim. É assim, olha, eu tenho um negócio, eu vim falar sobre administração. Como é que tem que fazer, de que forma tem que fazer, blá, blá, blá. Consultoria. Exatamente, só que faz de graça. Então, muitos passaram por nós na escola e por alguns pais ali que caminharam e deslancharam. Só que agora vem esse sonho no meu coração de ser uma gestora. Então, assim, não é gestão de startup, não é sobre isso, nada a ver com isso. Então, assim, às vezes o pai tem o side hustle, se eu não me engano que fala, que são projetos paralelos. Então, o pai tem um projeto paralelo, os pais têm um projeto paralelo de uma doceria, de uma não sei o quê, e você dá suporte para ele, financeiro, de empurrão, de né? pessoas, em que você vai dar o suporte para ele, ele conecta ele a outras pessoas e ele vai, né? Ah, tem outro projeto aqui, vai. A ideia não é fazer isso com um monte de pessoas, a ideia é fazer devagar com alguns e garantir que esse processo aconteça. Por isso, 9 meses, por exemplo, né? Gestação. Isso. Então seria um sonho que eu creio que vai acontecer, talvez não na minha geração. Talvez os meus filhos vejam. Talvez os meus netos vejam. Mas eu opto por começar esse processo agora. Entendeu? Então, assim, de ser um complexo mesmo, em que as pessoas, as crianças, os adolescentes, eu não quero estudar em casa, eu quero estudar lá na escola. Tem um lugar para estudar lá na escola. Os pais que têm um projeto, um trabalho em si, eles trabalham só com computador e tudo mais, vai lá para a escola, faz lá, né? Ah, eu quero fazer exercícios físicos, tem lá, né, para o pai fazer. Ah, eu quero... Tem as outras mães da sala, ou tem outros pais da sala, vamos fazer um churrasco lá dentro. Você entendeu? É uma comunidade mesmo que seja ligada. E eu não sei como vai ser isso, mas é um sonho que... É um sonho que tem no meu coração, especificamente. Que legal. Não tinha pensado por esse lado, não, mas realmente, porque hoje o trabalho também... Você pega os pais, assim, um dos maiores problemas, assim, na relação familiar com os filhos, é trabalhar demais, né? Os pais trabalham muito. Sim. E tem que trabalhar porque precisa pagar as contas. Sim. E não tem o que fazer, muitas vezes. E se ele conseguir fazer um trabalho que ele tenha mais liberdade, que ele ame mais fazer aquilo, porque a grande maioria trabalha porque realmente precisa trabalhar e precisa daquele recurso. E não tem nada errado também, tá tudo certo. Mas se ele conseguir fazer algo que ele goste, ali, que aquilo se desenvolva, ele tenha mais tempo, ele consegue ficar mais próximo do filho, ele consegue levar o filho para a escola, que hoje ele não consegue porque ele tem que estar trabalhando. E essa relação assim, de levar o filho para a escola, eu estou tendo essa experiência. Porque eu sempre trabalhei fora da minha cidade. Né? Eu sou de Pinhal aqui, mas sempre trabalhei em São João, então... E minhas meninas são novas, e eu nunca tive a oportunidade de levar minhas filhas na escola. Mas eu nunca pensei que isso era importante, assim, sabia que era importante, mas não que era tão importante. E hoje eu tenho experiências assim de pegar, vou almoçar em casa, depois eu levo elas na escola. E aí a gente faz uma oração indo para a escola. Uhum. Aí vamos cantar. Aí fica lá no semáforo, lá, vamos cantar a música do Senhor. Aquilo é uma semente de gerações. Sim. Que muitos pais não conseguem fazer. Sim. Não é nem que não queiram, não conseguem. Tá morando em outra cidade. Sim, tá trabalhando, não vem para almoçar em casa. E aí você falando isso me despertou. Assim, a gente às vezes faz no automático e não vê o quanto Deus está sendo bondoso com a gente, nos privilegiando de fazer isso, levar eles na escola ali, que é cristã, que coisas princípios. Sim. Se você tiver a oportunidade, Deus te abençoe para você ter essa oportunidade. Você chegar bem na hora da saída. Presta atenção. Olha para as crianças que o pai está recebendo. Não a mãe. Porque mãe é natural, né? Sim. Vamos dizer assim, natural não, é comum você ver.
E ele já se acostuma com a mãe. Mas presta atenção quando é o pai que vai buscar. Mas, rapaz, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Então, é até gostoso de ver. É até gostoso de ver. Vale a pena, né? É até gostoso de ver. Então, assim, até a gente tem um outro... É até bom ter... Eu vou, a hora que terminar aqui, marcar aqui no celular para não esquecer. Mas eu queria trabalhar mais esse aspecto em si. A gente vê muito as mães em si tendo o contexto, até por questões assim, o pai às vezes trabalha em outra cidade, eu conheço pais que vêm só no final de semana, e para eles é muito duro ficar longe, né? Eu não consigo nem imaginar como é isso, né? Então, ficar longe da família e aparecer no final de semana, não porque quer, mas porque tem uma situação específica de trabalho, né? E às vezes tá cansado até no final de semana, e nem no final de semana consegue suprir, né? A gente já chegou a orar bastante tempo por alguns pais para que eles... A gente não contou isso para eles, lógico, né? Eu nem sabia se eles queriam especificamente, mas a gente orou, Deus, por favor, dá uma oportunidade de trabalho até melhor aqui na cidade, especificamente. Porque para eles é muito duro, né? E outra, a estrada também é um perigo, né? Vivi muito. Infelizmente é bem difícil. Então, eu acho que é isso. Eu sonho com esse lugar enorme que bom. em que eu possa ver as crianças passando para lá e para cá, né? Talvez já numa idade aí... que eu peço a Deus que não demore muito, mas se eu puder ver com esses olhos aqui, essa questão, e falar, puxa vida, a gente conseguiu, sabe? As famílias ali, felizes, a presença de Deus dentro do lugar, o cuidado. Eu tive oportunidade, desculpa que eu vou falando e eu vou lembrando. Fica à vontade. Mas eu tive a oportunidade em 2015 em estar em Israel. Eu estava em Israel. Tem um sonho de ir para lá. e eu tinha pedido para Deus uma oportunidade de estar lá, porque eu falava, puxa, eu não escuto dos judeus processo de separação. Eu não escuto. Dos muçulmanos também não escuto. Não que não tenha. Sim, mas é percentual bem baixo. E eu falei, eu tinha uma convicção no meu coração, não é por questão religiosa. Quando eu digo não é por questão religiosa, não é porque é uma regra em si que proíbe o caso. Sim. Entendeu? Separações. Não é por isso. Quando eu chego lá com esse grupo, eles colocaram a gente em primeiro lugar num kibbutz, que é uma comunidade judaica pequenininha. E a hora que o líder tá falando, ele começa a falar sobre o Shabá, ele começa a falar sobre o quanto eles priorizam o relacionamento deles com a família e com Deus. E ele fala, e o resultado disso é que nessa comunidade de 300, 400 pessoas, famílias, a gente só tem 3% de separação. É praticamente nada. Aí eu encostei pra trás, né? Encostei pra trás, porque eu falei, espera aí. É a semente, né? Ele falava claramente, a gente convida Deus. E no Shabá, não é que a gente não faz absolutamente nada. Mas é o foco em Deus. Foco na família, é prestar atenção em quem tá ali, é estar junto e tudo mais. Eu sei que tem N questões, né? Dificuldades que as famílias enfrentam e tudo mais, mas aquilo me chamou a atenção. Então, tudo que a gente tenta proporcionar na escola são aspectos voltados para isso, né? Então, em geral, oportunidades em que de encontros mesmo de pais e filhos ali, e a gente pede, Deus, por favor, você pode estar com a gente nisso? Porque com a tua presença que é muito mais fácil, as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Então, e eu, para encerrar, eu lembro que a gente estava no hotel e muitos lá fazem o quê? Eles alugam uma parte do salão de eventos do hotel, dos hotéis, porque eles não querem fazer as coisas, né? Então, as comidas são comidas sem eles não usam fogo, coisa nesse sentido, né? No dia do Shabá, especificamente. E então as comidas estavam todas prontas lá, foram feitas antes, né? As comidas estavam todas prontas lá.
E o nosso lugar de comer era na frente do lugar deles de comer. Só que as portas estavam abertas. Que coisa mais linda. Aquela família toda ali em volta da mesa. Só que eram várias famílias. Várias. E eles tudo junto, e um conversando com o outro, um dando atenção pro outro. Isso aqui, ó, não tinha nem lugar. Eles nem olhavam pra isso aqui. Entendeu? Se dedicavam. Puxa, aquilo me deixou desconcertado. Eu lembro que eu sentei com esse líder, colei nele lá, ele não queria muito falar, porque eles são mais... Eles são mais, como fala? Reservados, né? Não só reservados em si, mas eles prezam na cultura. Não quero ficar falando sobre a minha cultura com o outro, né? Mas eu peguei a tradutora, porque ele não queria falar em inglês, eu peguei a tradutora e fui fazendo perguntas. Cara, é absurdo. É absurdo o que eles amam Deus e querem viver essas situações com a família lá. E aí eu fui tudo que eu pude perguntar, fui perguntando. Né? E porque era um espacinho de tempo assim, ó. Pra aproveitar o máximo. 10 minutos, eu vou colar nesse cara, porque ninguém mais vai falar comigo sobre essas coisas. Porque eles não param pra conversar. Sim. Eles não param. Quem é você? Você não é judeu, você não tá aqui dentro e tudo mais. Não que eles desrespeitam, de modo algum. Mas são a deles, né? Mas é sensacional. É sensacional. E não tem a ver com regras. Tem a ver com relacionamento. Então, assim, por amor, não é por medo. É isso. Se fosse você na sociedade, você exposto. Não, por amor a Deus, amor. Não quer a família. Eu amo Deus, eu peço para que ele venha. Bom, vamos lá, Shabá, entra com a gente dentro da nossa casa. Né? E nesse mesmo processo, puxa, para quem que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para minha esposa. Eu tenho que olhar para os meus filhos. Eu tenho que ver qual é a necessidade deles. Eu preciso me divertir com eles. E tem uma porção de coisas que ele foi falando ali, né? Por exemplo, uma das coisas que eu perguntei para ele foi qual era o papel da mulher. E ele virou para mim, eu esperando porque né, a cultura ocidental e tudo mais, eu esperando de repente uma lista do que ele poderia falar. Ele virou para mim e falou: ser ouvida. Olha como é assim, ó. A gente tá olhando para cá, eles é para lá. Tem uma falha que nós homens temos que a gente não escuta muito. É, né? Tudo focado de coração para coração, é conexão de fato, entendeu? E aí tem outras coisas, que não dá tempo aqui da gente falar, mas assim, é valioso demais, é valioso demais. Deus ama pessoas, Deus ama família. E que a gente consiga aí gerar oportunidades para que esse amor seja... as pessoas conheçam esse amor, isso, né? E possam colocá-lo em prática. E ter a experiência, né, de ter Deus conduzindo, é sempre quando a gente vai fazer algum casamento, assim, que é um matrimônio, ou seja, junção de 3, né? Marido, esposa e Deus. Sim. Então, o marido e a esposa têm que, com a mente deles, se conectar com Deus para Deus conduzir aquele casamento. Sim. Tem até a aliança, que é uma aliança que vem também da Bíblia. Então, as pessoas entenderem o que realmente isso significa. Sim. E não só ser um ritual, um procedimento que eu faço sem saber, sem entender. Isso é bem legal. Que bacana. Ótima. É isso aí. Conversa. Mas, como eu falei, temos uma surpresinha para o convidado. Eu vou até pedir para os meninos aí, se possível, colocar aí uma mensagem. Quem foi que mandou? Surpresa. Só falta ser as belezinhas. Legal. Eu amo muito de você. Eu gosto muito de você. E eu amo você muito. Um beijo e abençoe. Oi, Thiago, eu tô aqui passando para dizer quanto você é importante para nós. Pessoalmente, eu te agradeço por apoiar minha casa, minha família, meu crescimento profissional. Você é uma pessoa incrível. Obrigada por me incentivar a conhecer Deus de uma forma diferente, mais profunda, e a todos nós ao nosso redor. Sou muito grata pela atenção. Obrigada, fundo do coração. Tiago, para mim você é um amigão, é muito divertido. Na minha opinião, você é muito bom com crianças, e quando você está aqui na escola, tudo fica mais feliz.
você também sabe compartilhar muitas suas coisas. Muito obrigada. Então, eu quero te honrar por quem você é, pelo seu coração disposto, pela forma como você enxerga as pessoas e as impulsiona, pelo seu temor a Deus e por fazer do colégio um lugar de encontros com Jesus. Deus abençoe, Bruno. Oi, Tiago. Estou aqui falando de todos os professores do Colégio Shaddai, que você é o nosso aluno que dá mais trabalho. Mas você também é a alegria do colégio. Quando você chega, parece que tudo muda. Tudo muda. Se o ambiente está pesado, o ambiente se torna alegre. E você é a luz. Você é a luz de nossas vidas. E obrigada por tudo. Oi, Thiago, passando aqui para te agradecer. Rapaz, que hora que vocês conseguiram fazer isso aí? São tantos A anos, produção tantas coisas, não é mesmo? E hoje eu posso falar que eu não tenho só um chefe, um patrão, eu tenho um amigo, um grande amigo, né? Que compartilhamos muitas coisas juntos durante todo esse período. E eu vejo você, Thiago, como alguém que impulsiona as pessoas. Você olha o coração das pessoas. Você enxerga as pessoas como Deus nos enxerga. E aí você extrai de cada um de nós o nosso melhor. Que Deus te abençoe, te guarde, que Ele cuide do seu coração, que Ele realize os sonhos, que Ele cumpra as promessas que Ele tem para sua vida. Nós amamos você. Um abraço. Oi, Tiago, tudo bem? Só você mesmo para eu me falar em público, né? Mas falar de você é muito simples. Você traz paz para qualquer ambiente, você traz alegria. Mesmo quando as coisas parecem sair do controle, você tem a capacidade de ter autocontrole e nos fazer também ter domínio próprio. E uma das coisas que eu mais admiro em você é a quantidade de pessoas que você já ajudou e ainda ajuda. E eu pude acompanhar muitos casos. E o que mais me chama a atenção é que você não tem a necessidade de ter alguma coisa em troca. E você não quer ser visto e nem validado por ninguém. Você sabe quem você é, um pai de gerações. Eu te admiro muito e você merece essa honra pela pessoa que você é. Deus te abençoe. Meu Deus do céu. E aí, Thiago? Lindo. Valeu a pena? Lindo. Esses anos de oração. Emocionei aqui, né? Não imaginava que ia ter isso, mas eu agradeço demais, né? Inclusive o pessoal da escola, né? Que são parceiros de vida, de fato, né? Porque é um negócio contramão. Vocês puderam ouvir um pouquinho. Se tiver... vocês puderam ouvir um pouquinho, né? Então a gente compartilhou muita vida ali. Tá de fato na contramão, né? Que nem a Bíblia, né? De fato na contramão mesmo. Então, assim, em que a gente tá pensando num negócio em que tem muita gente falando, você tá maluco. Mas a gente acredita que a gente vai chegar nesse lugar. E eu sou muito grato, né, pelas pessoas que estão dividindo essa oportunidade divina de não ser só um colégio cristão, né, mas viver mesmo o reino de Deus na Terra. Então, obrigadão mesmo, me emocionou bastante. Eu também queria te agradecer, assim, porque eu sou um pai e tem as filhas lá, né, e eu vejo um pouco do que vocês fazem, minha esposa está sempre lá também, e agradecer por você ter pago esse preço, de ter aceitado esse chamado, que não é fácil perseverar, né, nesse princípio, nesse propósito. Que Deus te fortaleça cada vez mais. Amém. Que Deus te dê sabedoria nos momentos difíceis, que eu sei que vão ter e tem muitos. Sim. Né, mas Deus está contigo. Né? A Bíblia diz em Josué, né, meditar no livro da lei de dia e de noite, que Ele nunca vai desamparar, nunca vai deixar. Sim. Né? E vai ser sempre oposto mesmo, mas persevera. Eu sei que muitas crianças, muitas gerações já foram semeadas essa semente. Eu creio que você tem histórias aí que dá para outros tantos podcasts aí. Crianças que chegaram lá e hoje se tornaram homens, mulheres que temem a Deus, constituíram suas famílias. Sim. E eu costumo dizer, até brinco com os irmãos assim, quando eu vejo uma pessoa se convertendo realmente de coração, mudando de rota, isso é mais prazeroso que qualquer bônus salarial, prêmio natural. É você ver uma pessoa
aceitando o reino de Deus, mesmo aceitando esse propósito. Então, queria também te agradecer como pai, né? Fico muito feliz que minhas filhas estão lá. Eu vejo o cuidado que vocês têm, principalmente em relação, né, a Deus. E só te agradecer também e agradecer a oportunidade de você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Espero que seja várias outras conversas aí, assuntos. Eu que agradeço. específicos. Eu que agradeço. Um desafio aí para mim, com toda certeza, falar, né, em um outro ambiente que não seja o ambiente que eu tô acostumado. E aí tá com eles mesmo, né? Bem intenso lá, pra né? mim Escola, horário. Mas eu acho que, de alguma forma, Deus me fez assim também, né? Sim. Então, eu agradeço demais se puder mandar pra mim esses vídeos aí. Mandaremos. Né? Porque isso sempre reforça, ajuda a gente a se manter nesse desenho, né? Que Deus construiu pra gente especificamente, né? Pra mim especificamente. E sempre como uma pessoa me disse uma vez especificamente. Teve um rapaz que Deus levou ele até o céu. E chegou até o céu, eles tiveram uma conversa lá e tudo mais. Mas chegou um determinado momento que ele perguntou para essa pessoa: você aprendeu a amar bem? E ele ficou espantado com aquela pergunta. Em seguida ele voltou para a terra. E ele sabia que se ele voltou é porque ele tinha que completar aquela frase, vivendo os próximos dias, amando bem, né, as pessoas. É isso que eu espero que eu faça com a minha vida, né? Que Deus venha gastar do jeito que Ele quiser gastar, mas que eu ame Ele e ame as pessoas. Isso aí, muito obrigado, Deus abençoe. E até uma próxima, né? É isso aí. Quando quiser. Obrigado, gente. Obrigadão.